Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mais um capítulo demonstrando a fidelidade de Deus para conosco. Estamos já no capítulo 13, que diz: Ele está monitorando meus pensamentos e sentimentos. Jonas 4:9 diz: Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira? Anita Cardona gosta muito de crianças. Essa é certamente uma qualidade útil, especialmente porque ela administra o grande e exigente departamento de ministério para crianças de nossa igreja. Ela me falou recentemente sobre Jared, um menininho da sua escola dominical. Anita vem observando essa criança já há algum tempo. Era um garotinho simpático, mas parecia inseguro e quase nunca sorria. Certo dia, a classe de Anita estava fazendo exercício de desenho e Jared cometeu um erro, pintando fora das linhas marcadas no papel. Ele ficou tão frustrado que rasgou o papel em dois, jogou-o no chão e se escondeu debaixo da mesa. Quando Anita foi até o lugar dele, pôde ouvir o garotinho falando consigo mesmo. Você é estúpido, não sabe fazer nada. A professora ficou comovida. Ela pensou: se está debaixo da mesa, eu também estou. Abaixou-se então e engateou até onde o menino estava. Jared tinha ficado tão perturbado que nem se surpreendeu ao ver aquela senhora, vestida com roupas da igreja, arrastar-se pelo chão para ficar junto dele. O nariz do menino pingava e ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Não sei pintar nada, disse para ela. Não sei ficar dentro das linhas, sempre faço tudo errado. Não sou bom nisso como as outras crianças. Quem disse que você precisa ficar sempre dentro das linhas? Perguntou Anita. Ele olhou para ela refletindo. Aquele era evidentemente um pensamento novo. Você não precisa pintar perfeitamente, disse a professora. Não é necessário ficar sempre dentro das linhas. Eu acho que você, na verdade, está indo muito bem. Ela pegou o papel rasgado dele no chão. Posso colar as partes do seu desenho? Gostaria de guardá-lo. Os olhos do menino se arregalaram de espanto. Você fez um bom trabalho, disse ela. Jared olhou para o trabalho com olhos novos, como se estivesse vendo um Van Gogh ou um Picasso pela primeira vez. Claro, respondeu solenemente. Pode guardar se quiser. E ela guardou. Depois de saírem debaixo da mesa, Jared ficou observando enquanto Anita desamassava e colava as partes do desenho. Naquela tarde, ela o levou para casa, colocou uma moldura e o pendurou na parede. Agora, sempre que o vê, ela se lembra de orar por um garotinho que não se dá valor. Na classe, o incidente da mesa pareceu ser um pouco crítico para Jared. Ele começou a mostrar um pouco mais de autoconfiança. Começou até a sorrir de vez em quando. A decisão de Anita de entrar debaixo da mesa não foi tão espontânea como pode parecer. De fato, ela vinha observando o menino há algum tempo. Havia notado pequenas coisas sobre suas expressões faciais e reações. Antes de Jared ter rasgado e amassado seu desenho, a sábia professora já tinha percebido que havia alguma coisa rasgada e amassada no coração dele. Enquanto ele pintava naquele dia, ela viu seu rosto ficar vermelho, viu crescer a sua frustração, viu seus olhos se encherem de lágrimas. Na hora que se escondeu debaixo da mesa, ele estava pronto, ela estava pronta para mergulhar também, sem hesitação. Esse, para mim, é um bom exemplo da maneira como o Senhor sempre monitora nossas necessidades. Ele conhece nossos pensamentos, observa as nossas atitudes, considera os nossos caminhos. Ele está nos inspecionando continuamente, dia e noite. E ele já entrou debaixo da mesa comigo mais vezes do que desejo lembrar. No Salmo 139, Davi disse ao Senhor: Tu me sondas e me conheces. De longe penetra os meus pensamentos. O salmista está dizendo aqui que Deus percebe os pensamentos de Davi à distância. Provavelmente. Mas fico pensando se não pode também significar que o Senhor compreende os pensamentos dele quando começam a surgir em seu coração. Antes de o próprio Davi tomar consciência dos seus pensamentos, enquanto eles estão ainda ganhando forma nas trilhas sinuosas de sua mente, Deus já os sondou, já os considerou e já os compreendeu completamente. Mais tarde, no mesmo salmo, ele diz: Como é bom, Senhor, compreender que pensas em mim constantemente. Não posso sequer contar quantas vezes por dia os seus pensamentos se voltam para mim. Os versos 17 e 18 do Salmo 139. Os nossos pensamentos não nos pertencem, nunca foram nossos. Desde os primeiros pensamentos nebulosos centrados nas nossas necessidades, que tivemos quando estávamos no berço, até esta manhã saímos de sob as cobertas para enfrentar este dia. Temos grande habilidade para ocultar nossos pensamentos mais íntimos dos nossos entes queridos e amigos mais chegados. Não podemos, porém, escondê-los do Senhor. A cada momento do dia, Deus vigia nossos pensamentos e sentimentos. Ele sabe o que estamos pensando e aonde vamos esta noite. Ele sabe exatamente como poderia ajudar-nos se pedíssemos. Ele está vigiando, ele se interessa, ele se importa. Você já teve um amigo íntimo que o procurasse todos os dias, só para saber como estava e como se sentia? Se teve, foi abençoado com um dos mais preciosos tesouros da vida. Meu amigo Raul, o homem a quem dediquei este livro, foi um manancial de força para mim em minhas batalhas contra a leucemia.
Eu pensava que tinha uma boa ideia de quanto seu interesse constante significava para mim. Mas só depois que fui chamado subitamente para ir embora no começo deste ano é que comecei a compreender melhor quando me apoiava naqueles telefonemas diários. Eu levantava o telefone e tão logo ouvia a voz de Rô do outro lado. Me sentia melhor. Era uma terapia para mim. Ele dizia: como vai indo, Rony? Como está se sentindo? Como foi o tratamento? E o domingo? Não preciso de nada, não quero nada. Só queria que soubesse que eu amo. Só queria contar-lhe que estou orando por você. Algumas vezes, para ter a certeza de que estava obtendo a história verdadeira, Roy telefonava a um de meus amigos para falar sobre mim. Que sensação gostosa saber que alguém me amava realmente e se importava tanto comigo. Você lembra as vezes que Deus estava vigiando você no transcorrer do dia? Você já pensou nele pensando e considerando as suas necessidades no turno da noite enquanto você dorme? O Senhor Jesus diz que nosso Pai conhece as nossas necessidades antes de falarmos sobre elas. Este não é um Deus que se esquece dos detalhes. Ele não é um Deus que fica preocupado e se esquece de nos vigiar. Deus não se esquece, mas eu sim. Deixo muitas vezes de olhar embaixo da mesa para ver se há alguém ali precisando de encorajamento ou ajuda. Jamais vou me esquecer do dia que olhei pela janela da sala e vi Mark, nosso filho mais novo, voltando da escola para casa debaixo de uma chuva forte. Mark estava na terceira série e tinha permissão de ir de bicicleta para a escola que ficava bem perto. Eu cheguei mais cedo da igreja naquele dia e estava sentado em minha poltrona, junto à janela, observando a chuva, quando vi Mark à distância, andando com dificuldades sob o aguaceiro. Suas roupas estavam encharcadas e o cabelo grudado na cabeça. Abri a porta e ele olhou com um pequeno sorriso, com o rosto avermelhado pelo frio. Oi, pai, disse ele. Você chegou cedo. Oi, filho, respondi. Você está molhado até os ossos. É, eu sei. Olhe, Mark, você sabe que se estivesse de bicicleta chegaria em casa mais depressa e não se molharia tanto. Ele olhou para mim meio acanhado, enquanto riozinhos de chuva escorriam do cabelo para o rosto. Eu sei, pai. Fiquei perplexo. Se você sabe, por que não fez isso? Meu filho baixou então a cabeça e eu logo adivinhei. Minha vontade era entrar debaixo da mesa e me esconder por algum tempo. Ele me avisara várias vezes que sua bicicleta estava com o pneu furado e pedira: papai, por favor, pode consertar o pneu? Claro, filho, prometi. Não se preocupe, daqui a pouco eu conserto. Mas não cumpri minha promessa. Esqueci completamente. Quando entrou pela porta pingando água e tremendo, Mark poderia ter dito: não fui de bicicleta hoje porque alguém prometeu consertá-la e não fez. Teria todo o direito de dizer isso, mas não disse. O que ele disse permaneceu gravado indelevelmente no coração deste pai. Ô pai, eu sei como é ocupado e não queria aborrecer você pedindo de novo para consertar o pneu. Eu pensei: filho, seu pai não é ocupado demais. Ele é egoísta demais. Para mim, o pneu de uma bicicleta não era coisa importante. Apenas mais um item em uma longa lista de tarefas. Para Mark, porém, significava mais do que transporte. Significava mais do que andar para casa debaixo de chuva. Significava confiar no Pai para suprir cada uma de suas necessidades. Fico feliz porque meu Pai Celestial nunca esquece. Ele sabe quando tem um pneu furado. Ele sabe quais são as coisas mais importantes para mim. Ele jamais falha em pensar e considerar minhas mágoas, preocupações e pressões. Não é admirar, então, que Deus monitore nossas atitudes, assim como nossos atos. Quando Roy e eu éramos adolescentes, pedimos ao pai de Roy para orar conosco. Pensamos que seria um desses períodos rápidos de oração, mas o homem era sério a esse respeito. O Dr. Hicks mandou que nós encontrássemos com ele às 7 da noite para orar, como foi boa a lição que nos deu sobre o assunto. Nós conversávamos e orávamos, lemos e oramos, andamos e oramos, ajoelhamos e oramos. Eu estava ficando cansado lá perto das 8 horas, mas à meia-noite ele ainda continuava impávido. Lembro-me de ter andado por toda a igreja naquela noite. Roy e eu acabamos finalmente no berçário. Estava escuro. Ficamos sentados no chão do berçário, com as costas contra a parede, cansados, frustrados e querendo ir embora. Foi então que sentimos o Senhor falando conosco e dizendo: pelo menos vocês estão no lugar certo. Os bebês devem ficar no berçário. Para mim, essa não era uma ideia agradável de considerar, mas me alegro por ter ouvido sua voz naquela noite. Alegro-me por ele interessar-se tanto por mim e vigiar tudo que penso, sinto e faço. Eu não deveria ficar surpreso. No entanto, por ele vem fazer isso desde a aurora do tempo. Lembra-se de Jonas, o profeta fora de sintonia, esbravejou contra o Senhor por causa de um evento aparentemente trivial. A planta que protegera a cabeça de Jonas do calor do sol havia secado. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si mesmo a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda? Jonas 8:11. O Senhor argumentou gentilmente com seu servo.
Não está vendo a sua atitude, Jonas? Você se preocupa com uma planta, porque ela lhe deu um pouco de conforto em um dia quente. Mas não se preocupa com uma grande cidade, onde há homens, mulheres e crianças que morrerão em seu pecado, a não ser que alguém leve a eles a mensagem da salvação. Jonas, quero que você se importe tanto com as pessoas como se importa com as plantas. Quando Jesus confrontou os líderes religiosos de Israel com respeito aos pensamentos dele, eles ficaram zangados e estupefados. Jesus, porém, reconhecendo-lhes o pensamento, disse: Por que cogitais o mal nos vossos corações? Mateus 9,4. Ninguém tivera curiosidade de descobrir o que ficava além dos atos piedosos dele e debaixo de suas vestes de retidão, desafiando a atitude dos seus corações. O Senhor não só monitora os nossos pensamentos, como gentilmente nos confronta, baseado naquilo que encontra neles. Se fecharmos os ouvidos à sua censura amável, ele fará uso das medidas disciplinares mais severas, mas não deixará que as coisas passem em branco. Ele não é um pai irresponsável. Quando a nossa resposta a um Deus que não conhece tão intimamente, qual a nossa resposta a um Deus que nos conhece tão intimamente? Natanael tinha qualquer ideia de que Deus observava quando ficou debaixo da figueira? João 1,47. Ele sabia que Deus estava monitorando cada um de seus pensamentos? Não, até que o Senhor lhe disse: Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Você talvez esteja debaixo da sua própria figueira, imaginando se alguém sabe ou se importa com seus problemas. Ou talvez esteja debaixo da mesa com um pequeno Gerd, refletindo, frustrando por sobre os seus fracassos. Não cometa o erro de pensar que está sozinho ali. Se uma professora inteligente chamada Anita ama suficientemente seus alunos para arrastar-se para debaixo de uma mesa com uma palavra terna e um pedaço de fita adesiva, então quanto mais o seu Pai Celestial se agradará em escorregar para debaixo da mesa só para fazer-lhe companhia? Mesmo que você tenha pintado fora do contorno do desenho. Louvado seja Deus. E saiba de uma coisa, minha irmã. Você não está só. Você tem Deus e você tem pessoas orando por você no secreto, no silêncio. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.